Quais são os alimentos que oferecem maior risco para a contaminação e para as consequências que essa contaminação traz? A gente já tem um dado bem claro hoje, e conhecimento bem profundo sobre quais são os alimentos que mais levam a problema. De cara, os proteicos. Proteicos de origem animal, ou seja, carnes, aves, pescados e ovos. Então, esses, por que são de maior risco e causam mais? Porque eles oferecem maior substrato para a bactéria se multiplicar. Depois vem aqueles que são calóricos, em segundo plano. Cereais, grãos, assim por diante. E depois aqueles que são vegetais crus, que a bactéria multiplica menos. Porém, todos têm seu risco. O leite e o iogurte entram no grupo dos proteicos? O proteico, o queijo, principalmente. O queijo. O iogurte também, apesar de ser fermentado. Queijo, principalmente o queijo fresco. É ótimo para a bactéria multiplicar. Quanto mais duro o queijo, mais ele resiste. Então, você quase não tem um surto com provolone, com parmesão. Mas você tem surto com queijo fresco, às vezes com requeijão. Né? O que a bactéria precisa para se multiplicar? A bactéria precisa fundamentalmente de energia e de preferência proteína. Se você pegar uma proteína animal, carne bovina, carne suína, peixes, frango, ovo. Ela adora e ovo, porque é proteína. Dieta da proteína. A bactéria faz dieta da proteína. A bactéria também gosta de dieta equilibrada. E ela gosta também de carboidratos, algumas delas. Então, essa mistura é muito importante. Olha que dado interessante. Sempre que você mistura produtos de origem animal com produto de origem vegetal, por exemplo, uma salada de maionese, é batata, legumes com o ovo, que é o animal. A bactéria passa a se multiplicar muito mais rapidamente. Se você separar, ela tem uma multiplicação mais lenta. Por isso que eu falo em multiplicação bacteriana, que eu vou explicar melhor o que é isso. Por favor. Então, quando você vai fazer uma avaliação do que é risco, né? Então, já sabemos que alimentos proteicos, mais calóricos e assim por diante. Mas nós vamos dividir o alimento em dois. Os que são cozidos e os que são crus. Vamos ser bem práticos. Os que são crus só vai depender de uma coisa, de higiene. Não tem saída. Lavar com água corrente só resolve, doutor? Não. O que funciona? O que funciona é você ter um sistema de higiene. Funciona assim. Vamos imaginar que eu vou ter que pegar essa verdura e comê-las cruas, né? Ou cortar o tomate que está aqui ou a cebola. Em primeiro lugar, minha mão. Se eu não tiver higiene de mãos, nosso pessoal tem que aprender a fazer uma frequência de higiene de mãos. Só lava uma vez na vida, não lava nunca. Bom, então nós vamos ter que lavar as mãos. O que é lavar a mão? Lavar com sabão. Tão simples, não precisa de nenhum mistério. Não precisa de álcool gel? Seria bom, mas nem todo mundo tem. Água e sabão. Água e sabão, com uma lavagem boa resolve. Sabe o que adianta mesmo? Lavar com frequência. Não deixar acumular sujeira. Não é quando levanta e quando vai dormir. Então, lavar com frequência. Se você tiver, melhor ainda. Lava com água e sabão. Em casa, nós não temos muito requinte, né? Mas nós temos um detergente para lavar louça que ele é mais brando, ele serve para lavar a mão. Tá, uma pena, mas lavou bem a mão? Seca. Ou com pano limpo ou com papel toalha. Depois você pode usar o álcool. Porque o álcool gel não deixa a mão secar se ela estiver úmida. Bom, primeiro passo, higiene de mãos. Como é que você vai cortar isto? Com utensílios, né? Faca e superfície. Pelo amor de Deus, lavem isso direitinho. Lavar, tirar aquela gordura que fica e tem detergente próprio para isso. Não precisa nenhum mistério também. Lavar e eliminar o resíduo. Pergunta, já da dona de casa. Tábua de cortar. Tem que ser uma para carne, uma para verdura? Tem que ser mesmo? Seria o ideal. Duas só. Tanto é que hoje você tem placas de polipropileno, não usar madeira. O ideal é não usar madeira. O ideal é usar os plásticos Tábua de madeira próprios. A gente aposenta. Isso. Existe até com cores diferentes hoje. Se você puder usar uma para produtos crus e outra para produtos que são para o fogo, excelente. Tá. Quer ver um grande erro? Você pega um frango cru e corta numa superfície, numa tábua, né? Tábua de plástico. Aí você põe o frango para cozinhar. Você não lavou direito aquilo. O frango volta, ele se recontamina com aquela salmonela que estava no frango cru. Que na hora que cozinhou, saiu. Matou. Mas quando coloca de novo, vai contamina. E depois você demora um pouco para comer, elas vai se multiplicar naquele... Então, é um erro grave. Sabe como chama-se isso? Contaminação cruzada. Então, nós temos já dois problemas a ver, que é mão e lavar muito bem a faca de corte e a superfície. Tá ótimo, já pode começar a trabalhar. E você só vai cortar um produto que você higienizou. Chama-se higienização. Então, vamos pegar um tomate, lavar um a um. Não pode ser água muito corrente, hein? Vamos tomar cuidado com o consumo de água. Mas você pode ter uma água corrente leve, onde você lava um a um, folha a folha. Por quê? Você tira a sujeira e tira os pulgões, tira toda a sujidade inerente à folha. Aí você vai colocar, que é fundamental, 1 colher de sopa de água sanitária por litro de água. Água sanitária de uso geral, está no comércio, qualquer uma, certo?
uma colher de sopa por litro já está na medida certa. Aí coloca as folhas lá dentro por 10 a 15 minutos. Depois tira e enxágua em outra vasilha. Não precisa ser água corrente. Essa água pode ser usada 3, 4 vezes. Para enxaguar a água sanitária do molho Isso. ali, da higienização. Isso é o que se faz no mundo inteiro. Lavar folha a folha, a gente chama, higienizar com cloro e enxaguar. Aí você está livre na maioria dos agentes patogênicos. Fazer isso com vinagre resolve, doutor? Ajuda. Vamos supor que você não tem o cloro, não tem água sanitária. Hoje você pode utilizar a lavagem folha a folha e usar 1 colher de sopa de vinagre de álcool, de preferência, por litro de água. Sabe uma coisa que nós fizemos um trabalho que ajuda muito também? Só que dá mais gasto, né? 1 colher de sopa de vinagre de álcool, mais 1 colher de sopa de água oxigenada, 10 volumes. 10 volumes. É. Só que a gente está trabalhando assim. Estamos trabalhando com 2 colheres de sopa de vinagre e 2 colheres de sopa de água oxigenada. E 2 litros d'água? 1 litro. É um trabalho de pesquisa. Você pode usar 1 colher de sopa de vinagre, mas o trabalho que nós fizemos, que foi muito bom, 2 colheres de sopa de vinagre e 2 colheres de sopa de água oxigenada. Excelente como redutor de patógenos. E a gente faz isso, doutor, só com as verduras, por exemplo? Tudo ou que é vou cru. usar um legume também? Legumes e frutas. Mesmo que eu vá cozinhar o legume? Não, aí não. Aí não precisa. Vamos cair para outro lado. Que a gente vai para temperatura elevada. Sim. Aí você vai economizar água, vai economizar um monte de coisa. Só vamos falar essa parte crua. Tá. Você vai descascar uma fruta, também tem que higienizar. A gente só não higieniza a banana. Não precisa, ela já vem fácil de você comer. Já vem pronta. Mas tudo que você for comer com casca, ou vai descascar, porque ao descascar você também leva para dentro. Quando vai cortar a laranja, por exemplo, então, a maçã. Então, fazer isso que eu falei, desinfetar um por um. Você ficar livre desse problema. Agora, tem o outro lado, que é o produto aquecido. Se você vai cozinhar um legume, cozinhar uma verdura, cozinhar uma carne, você não precisa tanto requinte de higiene, lavar só. Tá. Porque quem vai matar é a temperatura. É a temperatura. E tem que ficar dentro do alimento bem quente. Nós não temos em casa, não temos termômetro. Mas o ideal é atingir 74 graus dentro do alimento. O que você faz? Cozinhe muito bem. Até que a carne muda de cor, tudo, até que o alimento você percebe que atingiu a temperatura. Aí resolve a maioria das bactérias. Mas o senhor deu um exemplo até que matava mas não matava a bactéria, mas não a toxina. Se eu te der um exemplo, vai ficar bem claro. Tá. O que acontece em todos os restaurantes que você sobra alimento. Eu tenho muito medo de sobra. Uhum. Seja para fim de ano, seja para quando você vai fazer festa, vale para todo esse raciocínio. Pernil. Né? Como é que você faz? Você tempera, ele tem as contaminações naturais da própria carne, tem uma bactéria chamada Clostridium perfringens. E ela forma uma coisa chamada esporo. Ela não morre no calor, só reduz. Aí você fez o assado maravilhoso, todo mundo come. Vamos imaginar que chegamos na tua casa às 9 horas da noite. Põe na mesa, está comendo. 1 hora, 2 horas, 3 De manhã horas. vai estar lá provavelmente ainda e vai virar o O almoço. que acontece? Esquece em cima do fogão. Isso não pode. Você tem um limite de 3 horas com aquele produto em temperatura ambiente. Não comeu, guarde direto na geladeira ou reaqueça para atingir temperatura de novo. Por quê? Porque nesse período a bactéria começou a multiplicar. 3 horas é o limite. Só para o pernil, ou para as carnes, ou para qualquer alimento? Produto quente. O arroz, o feijão, qualquer produto. Vamos ser claros, Camila, 1 hora é que a lei manda. A legislação brasileira é 1 hora, você cozinhou, baixou de 60 graus, é que a gente não tem nas nossas casas esse poder de avaliar, né? Então, preciso. É, mas diminuiu a temperatura, ficou morninho. Ficou 1 hora. Guarda. Nós, tecnicamente, sabemos que até 3 horas a bactéria suporta, o alimento suporta, a bactéria não multiplica. Mas qual é o grande erro? Isso estica demais. Eu vi na minha família uma vez, no fim de ano, um exemplo, todo mundo que comeu das 10 horas da noite, 11 horas, que foi para a ceia, não aconteceu nada. Aqueles que comeram de noite, que chega depois muita gente, depois do ano novo principalmente, eles comeram um tempo excessivo. Aqueles não voltaram para o almoço, por causa da gastroenterite para o clostrídio. Então, deixa bem claro, higiene é fundamental, principalmente os produtos crus. Agora, controle do tempo e da temperatura é melhor ainda. E se, por exemplo, o feijão ficou lá em cima do fogão, ficou um tempo maior, passou das 3 horas. Se eu ferver de novo, eu vou matar as bactérias que possam ter aparecido lá? Depende. Depende da bactéria que multiplicou. Se for bactéria que morre com calor, salva. Mas nem todas morrem. Mas se você pegar o Staphylococcus aureus e o Bacillus cereus, que a gente sabe, conhece muito bem, eles produzem a toxina que não é mais destruída. Então, não é recomendável deixar mais 3 horas de temperatura ambiente. São 2 conselhos que eu dou. O que mais causa surtos é tempo e temperatura. Você quer ficar livre dos surtos? Coma antes das bactérias. Ou seja, coma logo, não fique mais rápido que elas. E não deixa muita sobra. Como nossas casas o volume é pequeno, acabou de comer, põe na geladeira. Né? No máximo 3 dias de geladeira.
No caso aqui da sardinha que eu estava falando, o cheiro da sardinha está bem forte aqui no estúdio. O cheiro do alimento é um sinal de que ele pode estar contaminado, doutor? Você tem que entender, você tem que compreender qual é esse cheiro. Geralmente as pessoas em casa conhecem muito bem o cheiro de alterado. Por exemplo, o cheiro do peixe é característico, né? Agora, quando ele começa a deteriorar, começa a fermentar, o cheiro começa a alterar muito. Aí a pessoa tem que deixar. Cheiro alterado é sinônimo de multiplicação microbiana. Não deve ingerir. Mas pode ser que essa sardinha que está aqui já Não, preparada... esse é o cheiro dela. É o cheiro dela. Ela é forte Esse por tempo que natureza. ela está exposta aqui pode ter sido suficiente para contaminação por causa do calor do estúdio, da luz? Sim, lembre-se que nós estamos numa temperatura ideal para a bactéria, que é próxima de 30 graus, 30 a 35 graus. Por isso que o verão é o pior para você trabalhar com alimentos, porque o calor ambiente ajuda a multiplicação microbiana, certo? Agora, essa sardinha, esse leite, certo? Esse queijo, mesmo que eles foram feitos industrialmente com uma certa garantia, mas as bactérias estão nele também, tem um pouco de bactéria. Daqui a pouco ele começa a fermentar. E quanto mais quente, pior. Mais quente, mais tempo exposto, mais bactérias. Tudo. Quanto mais tempo exposto e mais quente, mais rápida a multiplicação, mais causa surto. E mais encrenca depois para a gente resolver, porque isso vai dar errado no fim da história. Agora, doutora, a gente tem aqui um alimento que é o açaí, e que especialmente no período de calor ele é muito consumido no Brasil, é um alimento muito típico da região norte e nordeste, mas ganhou o país todo. E a gente já teve casos de pessoas que tiveram problemas com açaí, a gente ainda tem muito receio em consumir esse alimento. Qual que é o risco do consumo do açaí? Olha, atualmente não temos tido nenhum caso mais. Mas o risco existe a partir do momento que as indústrias não tomem um certo cuidado. Por quê? Aquele barbeiro, lembra? Triatoma, ele fica nos lugares. Aquilo lá cai na hora de moer o açaí e fazer a pasta. E ele cai e libera o tripanossoma, que é o parasito típico, né? Ele só vai morrer quando a indústria pasteuriza o produto. Tanto é que existe uma coisa que seria interessante, mas a gente não tem como ver. Só consumir o açaí que foi pasteurizado, não o açaí cru. Mas isso não está escrito na Isso não está embalagem escrito do na açaí? embalagem. Então, o que acontece? O risco existe. Nós não temos tido mais nenhuma notícia. Eu acho que as empresas, as indústrias estão começando a se Tomar mais preocupar cuidado com isso. É um alimento excelente, maravilhoso. Lembra como começou o caldo de cana um tempo atrás? Em Santa Catarina? Era o mesmo problema. Mesmo problema. É o barbeiro que fica lá no meio e acaba sendo processado junto. Com certeza, caldo de cana não vai acontecer mais. Aquilo foi um erro. Os feixes de cana ficaram expostos. O barbeiro sai de onde ele está e vai dormir lá. O indivíduo pegou aquilo como está e moeu para sair o caldo de cana. Então, isso não vai acontecer, com certeza. Acho que essa década não acontece mais nem nesse século. Tomara. Agora, o açaí tem que tomar muito cuidado, realmente. Porque a gente ainda está em processo. As indústrias, por favor, comecem a colocar essa informação na embalagem. Nós dependemos deles, né?